Gálatas 2. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a ele nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permaneça com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que era então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Também pediram que nos lembrássemos dos pobres e o que me esforcei para fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e se separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viver como judeus? Nós, judeus, nascidos e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém é justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrirmos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei que morri, e para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé em Cristo, Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim. Não anulo a graça de Deus. Se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente.